Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar uma nova série de vídeos chamada Explorando Meta-Análise. Alguns alunos aqui do canal têm me informado que estão se sentindo abandonados, porque eu só falo de análise que tem estudo randomizado controlado, mais voltados para a área da saúde, e eles não estão entendendo muito bem o que está acontecendo quando eles encontram outros tipos de meta-análise por aí. Então, qual que é a ideia? Primeiro, eu preciso explicar para vocês que essas diferentes meta-análises, elas estão presentes em qualquer área, mesmo na área da saúde. Então, por exemplo, uma mesma pergunta, ela pode ser respondida de várias formas, com, por exemplo, uma correlação, uma comparação entre dois grupos, uma comparação de mais de dois grupos. Ela pode ser feita com variáveis contínuas, categóricas, diferentes unidades de medida, como nessa meta-análise que eu vou apresentar para vocês hoje, que mediu concentração, prevalência, uma razão de risco. Então, na verdade, todos esses querem, às vezes, responder a mesma pergunta, mas, logicamente, tem um resultado um pouquinho diferente, então a gente precisa entender. Eu espero que apresentando para vocês todas essas opções agora, vocês vão ter aí ferramentas para poder, com muita criatividade, conseguir explorar a meta-análise que vocês quiserem daqui para frente. Vamos lá! Explorando meta-análises. Na série de hoje, nós vamos falar desse artigo aqui que testou a presença de uma toxina no leite humano. Essa revista tem fator de impacto 11. Esses autores do Irã e do Brasil tiveram muita competência e criatividade, por isso esse paper merece um destaque aqui no nosso canal. Assim que você abre o artigo, você vai notar que ele traz muita informação. E aí você vai falar, nossa Amanda, mas é muito difícil porque ele traz muitas fórmulas. E os resultados têm muita informação, muito número, os gráficos são muito esquisitos, eu nunca vi uma meta-análise desse jeito. Calma, vamos entender o que ele fez. Aqui tudo que esse artigo contém de análise. Então, na verdade, não é tão complicado assim. Basicamente, ele só testou o risco para a saúde, a concentração dessa toxina, que ele vai chamar de AFM1, a prevalência dessas toxinas, subgrupos. Para esses subgrupos ele testou a precipitação anual, então se chove mais ou menos no local, se isso influencia essa concentração e essa prevalência de toxinas no leite materno, e o GDP. E também fez análise de regressão para esses mesmos marcadores, para esses mesmos fatores confundidores, e também influência do ano nessa análise. Para esses quatro tipos de análise, ele não usou uma estatística inferencial, ele apenas apresentou a estatística descritiva, e talvez é isso que confunda muitas pessoas. Então ele apresentou nada mais, nada menos do que a média de cada um dessa concentração e dessa prevalência no leite em cada um dos países que foram inclusos nessa análise e em cada um dos continentes. E ele também fez um outro cálculo e apresentou esse cálculo que ele chamou de EDI, o Hazard Index, que ele chamou aqui, a gente vai ver depois, que também nada mais são do que formas de apresentar um resultado sumarizado para as mesmas variáveis. E o subgrupo ele também só apresentou sem fazer comparação. Então ele apresentou os grupos os locais que chovem mais, menos, né, as graduações de quanto chove naquele local e os valores médios de prevalência e concentração dessas toxinas no leite nesses locais, e para cada um dos GDPs também que ele classificou, mas sem fazer nenhuma estatística inferencial. Então ele não comparou o GDP maior com o menor, a precipitação maior com a menor aqui no subgrupo. Ele não comparou se no Irã era maior do que no Brasil. Ele simplesmente calculou a média de cada um desses e classificou, fez um ranking do menor para o maior, tá? E o que ele realmente fez estatística referencial foi para regressão. Então, na análise de regressão, ele realmente testou se havia uma influência da precipitação anual daquele local na concentração e na prevalência de toxina no leite materno, da mesma forma que a influência do GDP e do ano
nessa concentração e nessa prevalência. Então agora, pessoal, a gente vai passar por cada um desses. Inicialmente, ele apresenta a tabela de caracterização lá no material suplementar, que é padrão de qualquer revisão sistemática e meta-análise, onde ele traz aqui todas as informações que podem contribuir para o resultado encontrado. Ele pode analisar essas informações ou não, apenas deixar isso apresentado de forma qualitativa. Em relação à concentração, o que ele encontrou? Ele mostra basicamente uma meta-análise para cada país, lembrando que não necessariamente para algum país você tem mais de um estudo, então aí pode ser simplesmente um único efeito de um único estudo, né? Mas basicamente ele vai combinar aqui, fazer um subgrupo de estudos realizados no Brasil, um subgrupo de estudos realizados na Itália, em relação à concentração do AFM1. Ele também faz isso para essas regiões aqui da OMS, né, que são os continentes, de acordo com a definição da OMS, mas é a mesma coisa, né, um efeito para cada grupo de países desses continentes, e ele também vai apresentar um efeito total de concentração desse marcador, da mesma forma que ele fez antes para os países. E aí, para a prevalência, é a mesma coisa. Ele simplesmente vai mostrar o mesmo efeito para prevalência, ao invés de concentração agora. Então, uma razão que vai de 0 a 1, se existe ou não existe. É o mesmo tipo de informação, porém, é diferente a gente querer saber quanto daquela toxina a gente tem uma amostra, um grupo de amostras, ou a gente saber se é ou não é prevalente, quanto por cento de existência dessa toxina, né, desse fator contaminante. Aí a mesma coisa ele fez para a prevalência em relação aos continentes, então, tanto o efeito polido aí para cada um dos estudos, para cada um dos continentes, né, pegando todos os estudos que incluíam países desse continente, como também o efeito total de todos eles em conjunto, que não é grande informação e nunca vai ter não tem um teste de hipótese, né? Então a gente não vai ter se é significativo ou não é. A gente só tem aquela concentração e o quanto varia. Para os subgrupos, ele também apresentou dessa forma. Então aqui ele apresentou na categoria quanto chovia, então ele tem de A a F, do local que chove menos para o que chove mais, em milímetros por ano. E ele também não fez nenhum teste de hipótese aqui, então ele só apresentou esses dados, o que caracteriza uma tabela totalmente descritiva, tendo total aqui no final. Provavelmente aqui ele acaba perdendo alguns estudos que não reportam essa informação no próprio estudo, né? Então alguns são excluídos, por isso que às vezes o total é diferente de um grupo de análise para o outro. A mesma coisa para a prevalência, né? Também da chuva novamente. E aí em relação à concentração agora no GDP, então de A a H, mesmíssima coisa em relação à concentração e em relação à prevalência, também tem o total. Agora, na análise de regressão, essa sim é a análise que ele tem uma estatística inferencial, um teste de hipótese. O que ele vai mostrar aqui com esse primeiro gráfico, então? Nesse eixo, nós temos a chuva em milímetros por ano, e aqui a gente tem a prevalência do AFM1 no leite materno. Então, ele observou que tem uma correlação positiva, ela não é linear, né, como a gente pode observar aqui no gráfico. Então, até um certo ponto, quando eu aumento a quantidade de chuva por ano, né, o volume de chuva por ano, eu diminuo a prevalência dessa toxina, mas depois parece que isso é diferente, mas tem menos estudos, então também fica mais fraco essa relação aqui no final. E aí ele vai fazer essa relação também com o GDP. Aqui ele tem uma correlação linear. Nesse caso, esses círculos aqui são cada um dos estudos. E o tamanho desse círculo, ele varia de acordo com o peso dos estudos. Então, quanto maior esse círculo, mais pesado é aquele estudo. Lembrando que aqui a gente não está mais identificando o efeito do país, por exemplo. Então, pode ser que tenha, provavelmente tem inclusive, né, 8 estudos que foram realizados no Irã, enquanto só 2 foram realizados no Brasil. E eles estão todos aqui no meio desse bolo. Mas ele encontrou uma correlação positiva. Então, quanto maior o GDP, maior a presença, a prevalência dessa toxina
o AFM1 no leite materno. E aqui eles fez o mesmo resultado, mas agora com uma correlação que não é linear. Então a gente consegue ver, né? Como aqui dava para perceber já, a maioria dos estudos estavam concentrados aqui, com o GDP baixo. Então ele faz a logaritma para a gente explorar se tem uma variação, né, ao longo desse GDP. E a gente percebe que um pequeno aumento no GDP aqui, ó, bem pequeno, causa um grande aumento na prevalência dessa toxina no leite materno. E depois isso não afeta tanto, até que depois aqui para o final, né, um grande aumento no GDP vai causar um pequeno aumento na presença da toxina, na prevalência da toxina no leite materno. Aqui ele mostra uma correlação também linear com os anos, quando os estudos foram publicados. Então, parece que com o tempo está reduzindo essa concentração de AFM no leite materno. Alguma medida deve estar sendo tomada, né, em relação a isso, para a gente ver essa melhora. O risco de viés não vou entrar em detalhes aqui, tem um vídeo só sobre isso aqui no canal, então vocês podem acessar. E depois ele criou uma medida de risco de saúde. Esse risco de saúde foi simplesmente uma outra forma para se medir ao invés da média, para identificar se essa concentração ela era uma concentração que estava acima do permitido, né, acima o risco que pode gerar câncer, ou abaixo. Então ele fez isso de duas formas. Ele calculou o EDI, que é a ingesta diária estimada, e aí nesse EDI ele considera a relação da concentração de AFM no leite junto com a quantidade de leite ingerida dividida pelo peso corporal. E aí ele apresenta esses dados para tanto 12 meses como um mês em cada estudo. Mas, de novo, não tem uma estatística inferencial. Tudo que ele faz aqui é apresentar esse EDI para cada um dos estudos, né? Então, como se fosse uma meta-análise do EDI para cada estudo, para cada país, né? Aqui nesse caso. E depois ele cria um ranking do menor para o maior, e aí ele vai mostrar quais os países apresentam um valor de EDI que é significantemente perigoso. Mas não é com um teste estatístico, é com o valor que é conhecidamente perigoso, né? Quais países têm essa concentração perigosa. E ele faz o mesmo para o Hazard Index que ele estimou aqui. E esse TD50 que ele utilizou é uma dose conhecida para causar tumor maligno em 50% dos animais. Então ele parte desse valor aqui para fazer essa estimativa de quais países vão ter esses valores perigosos. E aí a gente percebe aqui que mais próximo de um está a Tailândia e os Emirados Árabes. E ele traz essa ilustração maravilhosa, mas que na verdade não traz uma informação nova, é simplesmente a mesma informação da concentração apresentada numa ilustração que ficou super interessante de observar, onde tem maior ou menor concentração da toxina no leite materno. E ele também apresenta isso em forma de prevalência. Então, aqui ele cria uma categoria, prevalência de 0 a 25, cor amarela. Então, a gente consegue ver onde está essa prevalência mais baixa. 26 a 50, um outro grupo. E assim, ele apresenta os mesmos resultados com outro tipo de grupamento. Muito obrigada!